Você já sentiu que, por mais que tente ser uma boa pessoa, as pessoas parecem se afastar de você? Às vezes, é alguém que para de responder suas mensagens. Outras vezes, amigos que se tornam mais distantes, colegas que já não te chamam mais para conversar, ou pessoas que simplesmente mudam o tom quando estão perto de você. E o mais confuso é que muitas vezes isso acontece sem motivo aparente. Mas será que é realmente sem motivo? A psicologia mostra que, em grande parte das relações, o afastamento não acontece por grandes erros, traições ou brigas. Ele começa de forma silenciosa, através de atitudes pequenas, sutis, que repetimos sem perceber e que, aos poucos, criam uma barreira emocional entre nós e os outros. São comportamentos que parecem inofensivos e até naturais, mas que em excesso fazem com que as pessoas se sintam cansadas, desmotivadas ou até emocionalmente drenadas. E o mais interessante é que, segundo estudos da psicologia social e comportamental, muitos desses comportamentos são automáticos, aprendidos ao longo da vida por convivência, cultura ou experiências passadas. No vídeo de hoje, aqui no canal Segundo a Psicologia, você vai descobrir 6 atitudes que afastam as pessoas sem que você perceba. Cada uma delas é explicada com base em pesquisas reais. E o mais importante, você vai entender como mudar esses padrões, se proteger emocionalmente e se conectar de forma mais saudável com quem te cerca. Prepare-se, porque algumas dessas atitudes podem parecer inofensivas, mas a ciência mostra que elas têm um poder enorme de influenciar como somos vistos, amados e lembrados. Então, respire fundo e se permita refletir, porque talvez entender o que te afasta seja o primeiro passo para se aproximar de verdade. Você já conversou com alguém que parece transformar qualquer assunto em uma oportunidade para falar de si? Você conta uma história e essa pessoa responde com algo como: "Ah, comigo foi pior", ou "Isso me lembra quando eu..." No começo pode parecer normal, mas depois de um tempo a conversa começa a parecer um monólogo. E sem perceber, quem está ao redor começa a se afastar. A psicologia chama isso de narcisismo conversacional, um termo criado por Charles Derber, professor da Universidade de Boston. Esse comportamento descreve quando alguém tende a direcionar as conversas para si mesmo, buscando reconhecimento, validação ou simplesmente o prazer de ser ouvido, mas sem oferecer o mesmo espaço para o outro. E o mais interessante é que muitas vezes essa atitude não nasce da arrogância. Ela pode vir da necessidade emocional de se sentir aceito, ou até de um medo profundo de ser esquecido. As pessoas que falam demais de si mesmas, geralmente, não percebem que estão dominando o diálogo. Para elas, é uma forma de se conectar, mas para os outros, soa como desinteresse. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que falar sobre si mesmo ativa as mesmas áreas do cérebro associadas ao prazer e à recompensa. As mesmas regiões que se ativam quando comemos algo gostoso ou recebemos um elogio. Ou seja, o cérebro literalmente sente prazer em falar de si. E é por isso que muitas vezes esse comportamento se torna automático. Mas o problema é que a conversa perde o equilíbrio. Enquanto um fala, o outro se sente apagado, como se sua presença não importasse. Com o tempo, isso gera uma sensação de vazio e desconexão. As pessoas começam a pensar: não vale a pena conversar com essa pessoa, porque ela nunca me ouve. Esse é um dos principais motivos de afastamento em amizades e relacionamentos, segundo a psicologia social. E o mais curioso é que o afastamento, nesse caso, não acontece por raiva, mas por exaustão emocional. As pessoas se cansam de não serem ouvidas. Para entender melhor, imagine uma conversa como uma dança. Cada fala é um passo.
Se uma pessoa domina todos os movimentos, a dança deixa de ser harmônica. Na comunicação, o mesmo acontece. Quando falamos demais, o outro perde o ritmo e, pouco a pouco, decide parar de dançar. A boa notícia é que esse comportamento pode ser corrigido. E o primeiro passo é a consciência. Perceba com que frequência você fala de si mesmo. Se, durante uma conversa, você se pegar pensando no que vai dizer antes que o outro termine, é um sinal de alerta. O foco não deve estar em responder rápido, mas em entender profundamente o que o outro está dizendo. Uma técnica simples e eficaz é a chamada escuta ativa, estudada por Carl Rogers, um dos psicólogos mais influentes do século XX. Ela consiste em ouvir de forma genuína, sem interrupções, demonstrando interesse real e respondendo com empatia, não com competição. Frases como "entendo o que você quis dizer" ou "deve ter sido difícil para você" mostram acolhimento e isso cria conexão. Outra prática importante é fazer perguntas abertas, aquelas que convidam o outro a se expressar. Perguntar "como foi para você?" ou "o que você achou disso?" estimula um diálogo mais equilibrado. E quanto mais equilíbrio, mais as pessoas se sentem valorizadas. Segundo a psicologia, ouvir é uma das maiores formas de amor social. Ouvir com presença é um gesto que transmite respeito, segurança e empatia. 3 elementos que fortalecem qualquer vínculo humano. No fim, quem fala o tempo todo sobre si mesmo acredita que está sendo interessante, quando na verdade está apenas se tornando previsível. E previsibilidade emocional é o oposto da conexão. Quando você permite que o outro seja ouvido, cria espaço para o afeto. E o afeto verdadeiro nasce quando ambos se sentem importantes na conversa. Você já conviveu com alguém que sempre tem algo negativo a dizer, não importa o assunto? O clima, o trabalho, as pessoas, o trânsito, a comida, tudo parece motivo para uma reclamação. No começo, pode parecer apenas uma forma de desabafo, mas com o tempo, esse comportamento começa a gerar um peso emocional difícil de suportar. Segundo a psicologia, esse padrão é conhecido como viés da negatividade, um mecanismo natural do cérebro humano. Ele faz com que prestemos mais atenção em experiências negativas do que nas positivas. Isso vem da nossa evolução. Há milhares de anos, era mais importante perceber um perigo do que uma boa notícia. Mas, no mundo atual, esse viés pode se transformar em um hábito tóxico. O problema é que reclamar o tempo todo cria um ciclo emocional negativo, tanto para quem reclama quanto para quem ouve. Estudos da Universidade de Stanford mostraram que ouvir reclamações por mais de 30 minutos pode literalmente reduzir a capacidade de raciocínio e memória de quem escuta. Isso acontece porque o cérebro libera hormônios do estresse, como o cortisol, ao se expor repetidamente a estímulos negativos. Ou seja, estar perto de alguém que reclama constantemente é como viver em um ambiente emocionalmente poluído. Mas antes de julgar quem reclama, é importante entender o que existe por trás desse comportamento. Muitas pessoas usam a reclamação como uma forma inconsciente de buscar acolhimento ou validação. Reclamar pode ser, de certa forma, um pedido de atenção, uma maneira de dizer "me escuta, me entende, eu preciso ser ouvido". O problema é que quando o padrão se repete, ele perde o propósito e se transforma em uma barreira. A psicologia chama isso de contágio emocional, um fenômeno estudado por Elaine Hatfield e Richard Repson. Eles mostraram que as emoções são contagiosas. Nós absorvemos o humor das pessoas ao nosso redor, mesmo sem perceber. Por isso, se você passa muito tempo com alguém que reclama constantemente, é provável que comece a ver o mundo de forma mais negativa também. E é justamente por esse motivo que as pessoas começam a se afastar. Elas não fogem da pessoa em si, mas da energia emocional que ela traz. Reclamar constantemente também tem um efeito profundo sobre a autoimagem.
Quando uma pessoa reforça o tempo todo o que está errado, o cérebro se acostuma a buscar mais do mesmo. É como se ele criasse um filtro seletivo. Passa a enxergar mais os problemas do que as soluções. Com o tempo, o indivíduo se torna prisioneiro da própria reclamação, e isso se reflete em suas relações. Mas é possível quebrar esse ciclo, e a chave está na reinterpretação cognitiva, uma técnica usada na terapia cognitivo-comportamental, TCC. Ela consiste em treinar a mente para reformular pensamentos negativos, encontrando novos significados nas situações. Por exemplo, em vez de dizer tudo dá errado comigo, é possível pensar: isso não saiu como eu queria, mas posso aprender com isso. Essa simples mudança de foco ajuda o cérebro a criar novos caminhos neurais associados à esperança e à resolução em vez da frustração. Outra ferramenta eficaz é a autopercepção emocional. Anote durante um dia todas as vezes que reclamar, mesmo que em pensamento. Você vai se surpreender com a frequência. A partir daí, tente substituir uma reclamação por um comentário neutro ou positivo. Dizer "o trânsito está ruim" pode ser substituído por "vou aproveitar para ouvir algo que gosto". Parece pequeno, mas é assim que a mente aprende a mudar de rota. A psicologia positiva, estudada por Martin Seligman, mostra que a gratidão tem o poder de reverter o padrão da reclamação. Escrever diariamente 3 coisas boas que aconteceram, mesmo que pequenas, ajuda o cérebro a reequilibrar o foco entre o negativo e o positivo. Com o tempo, essa prática não apenas melhora o humor, mas também torna a convivência mais leve e agradável. Reclamar é humano. Todos nós fazemos isso em algum momento, mas quando a reclamação se torna o idioma principal de alguém, ela destrói pontes silenciosamente. As pessoas começam a se afastar, não porque não se importam, mas porque precisam se proteger emocionalmente. Segundo a psicologia, relacionamentos saudáveis se sustentam no equilíbrio emocional. E quem aprende a equilibrar o olhar entre o que falta e o que já tem, cria um ambiente em que os outros querem permanecer. Você já conheceu alguém que parece ter a necessidade de corrigir tudo o que os outros dizem? A pessoa fala uma palavra fora do lugar, erra um detalhe da história e lá vem a correção. Às vezes, ela nem percebe que está fazendo isso, mas, para quem está ouvindo, essa atitude soa como uma forma de superioridade disfarçada de ajuda. Na psicologia, esse comportamento pode estar ligado a 2 causas principais: a necessidade de controle e a busca inconsciente por validação. Segundo a teoria das necessidades de McClelland, algumas pessoas têm uma necessidade mais forte de exercer poder e domínio sobre o ambiente e sobre os outros. Elas acreditam que, ao corrigir, estão mostrando conhecimento, mas na prática estão apenas tentando aliviar uma ansiedade interna, o medo de perder o controle. É claro que corrigir às vezes é necessário. Todos nós precisamos apontar erros em determinados contextos, no trabalho, nos estudos, ou quando uma informação errada pode causar prejuízo. Mas quando a correção se torna um hábito constante, feita até em assuntos simples ou irrelevantes, ela passa a transmitir uma mensagem perigosa: eu sei mais do que você. E com o tempo, isso mina a confiança e o prazer da convivência. Um estudo publicado na revista Journal of Experimental Social Psychology mostra que as pessoas que se sentem constantemente corrigidas começam a desenvolver reatância psicológica, um mecanismo de defesa em que o indivíduo resiste ou evita quem tenta controlá-lo. Em outras palavras, quanto mais você tenta ensinar, mais o outro quer se afastar. Outro ponto importante é o tom da correção. A forma como algo é dito pode mudar completamente a forma como é recebido. Corrigir alguém com empatia é muito diferente de corrigir com impaciência.
Dizer, na verdade o certo é assim, pode soar inofensivo para quem fala, mas para quem ouve pode significar, você está errado, eu estou certo, e o cérebro humano é sensível a isso. Estudos sobre comunicação não violenta, propostos por Marshall Rosenberg, mostram que as palavras carregam uma carga emocional capaz de fortalecer ou quebrar vínculos. Por isso, pequenas correções constantes acabam sendo percebidas como críticas, não como apoio. A correção excessiva também está relacionada ao que a psicologia chama de perfeccionismo relacional. Pessoas com esse traço têm dificuldade em lidar com o erro, tanto o próprio quanto o dos outros. Elas sentem desconforto ao ver algo imperfeito e, sem perceber, tentam ajustar o mundo ao redor para aliviar essa tensão interna. Mas o que elas conseguem, na prática, é gerar desconforto emocional nas relações. O impacto disso é silencioso, mas profundo. As pessoas começam a evitar conversas longas, deixam de compartilhar opiniões e passam a se sentir observadas o tempo todo. A sensação é de estar sempre sob prova, e ninguém gosta de se sentir avaliado constantemente. Por trás da vontade de corrigir, muitas vezes, há também uma intenção positiva. O desejo de ajudar, de contribuir, de orientar. Mas, segundo a psicologia, a intenção não anula o impacto emocional. É possível machucar alguém mesmo tentando ajudar, se a forma de comunicação não for empática. Então, como mudar esse padrão? O primeiro passo é perceber quando a vontade de corrigir surge. Pergunte-se, isso que eu quero dizer vai ajudar ou apenas provar que eu sei? Se for apenas para mostrar conhecimento, talvez o silêncio seja mais sábio. O segundo passo é substituir a correção pela curiosidade. Em vez de dizer, você está errado, tente dizer, interessante o que você falou, me explica mais sobre isso? Essa simples mudança muda completamente a dinâmica da conversa, porque desloca o foco do julgamento para a conexão. E, por fim, é importante lembrar que o erro faz parte da comunicação humana. Somos imperfeitos, e é justamente essa imperfeição que nos torna mais próximos. A correção constante cria distância, a compreensão cria laços. Segundo a psicologia, as pessoas não se afastam porque não querem aprender. Elas se afastam porque não querem se sentir pequenas. E quando aprendemos a respeitar o ritmo e a fala do outro, passamos a nos conectar com o que realmente importa, o vínculo humano, não a perfeição das palavras. Você já conviveu com alguém que nunca fala sobre o que sente? A pessoa está claramente incomodada, triste, distante. Mas, quando você pergunta se está tudo bem, ela apenas responde, tá tudo certo. Ela não se abre, não expressa o que sente e, com o tempo, parece construir um muro invisível entre ela e o mundo. Esse comportamento é mais comum do que parece, e a psicologia tem uma explicação muito clara para ele. Fechar-se emocionalmente é, na maioria das vezes, uma forma de defesa. É uma maneira que o cérebro encontra de se proteger de possíveis dores, rejeições ou julgamentos. Por trás do silêncio, muitas vezes existe medo. Medo de ser mal interpretado, medo de parecer frágil, medo de se decepcionar novamente. Segundo a teoria do apego, desenvolvida pelo psiquiatra britânico John Bowlby, as experiências que temos na infância moldam a forma como nos relacionamos na vida adulta. Quando uma criança cresce em um ambiente onde os sentimentos são ignorados, invalidados ou ridicularizados, ela aprende, de forma inconsciente, que demonstrar emoção é perigoso e leva esse padrão para a vida adulta, evitando abrir o coração para não correr o risco de se ferir. Mas o problema é que, ao se proteger demais, essa pessoa também se isola. Ela cria uma barreira tão forte que, sem perceber, afasta as pessoas que mais quer por perto. Quem convive com alguém emocionalmente fechado
Sente frustração, confusão e muitas vezes culpa. É como tentar se aproximar de uma parede. Por mais que você bata, o som volta vazio. Estudos na área da psicologia relacional mostram que a expressão emocional é um dos principais fatores que fortalecem os laços afetivos. Quando compartilhamos o que sentimos, criamos um senso de reciprocidade, um espaço onde o outro também se sente à vontade para se abrir. E é justamente isso que falta quando alguém se fecha. A relação perde profundidade e passa a se sustentar apenas em interações superficiais. A pessoa emocionalmente fechada costuma acreditar que está evitando conflitos, mas, na verdade, está apenas adiando o distanciamento. O silêncio, quando constante, não é paz, é distância emocional. E esse tipo de distância é o que mais destrói vínculos. Segundo pesquisas da Universidade de Berkeley, relações com baixa expressão emocional tendem a gerar mais solidão, mal-entendidos e sensação de rejeição, mesmo quando há amor envolvido. Isso acontece porque o cérebro humano depende da validação emocional para sentir segurança. Precisamos sentir que o outro nos vê, nos entende e nos acolhe. Quando isso não acontece, o vínculo se enfraquece. Mas é importante dizer, se fechar emocionalmente não é um defeito. Na maioria dos casos, é o resultado de experiências passadas de dor. O problema é quando esse padrão se mantém por tanto tempo que começa a prejudicar as relações atuais. A boa notícia é que é possível mudar, e a psicologia mostra caminhos eficazes. Um dos primeiros passos é desenvolver a chamada alfabetização emocional, conceito trabalhado por Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional. Ela consiste em aprender a identificar, nomear e comunicar os próprios sentimentos. Parece simples, mas muitas pessoas não conseguem responder à pergunta: o que você está sentindo agora? Aprender a reconhecer e expressar essas emoções é o primeiro passo para se conectar com os outros de forma autêntica. Outra estratégia é praticar a vulnerabilidade consciente, conceito popularizado pela pesquisadora Brené Brown. Ser vulnerável não é se expor sem limites, mas sim permitir que os outros vejam partes verdadeiras de você, inclusive as imperfeitas. Quando alguém diz: "Hoje não estou bem, mas quero conversar sobre isso", cria-se um espaço de humanidade e conexão real. É nesse tipo de abertura que nascem os relacionamentos mais fortes e saudáveis. Fechar-se pode parecer um ato de proteção, mas na verdade é uma prisão disfarçada de segurança. E quanto mais tempo se passa atrás dessa barreira, mais difícil se torna derrubá-la. A psicologia ensina que a cura emocional começa quando a gente se permite ser visto de verdade. Nem todo mundo vai te entender, mas quem ficar, ficará por quem você realmente é. E no fim, é isso que importa, a conexão genuína, aquela que só existe quando deixamos o coração aberto o suficiente para ser tocado. Você já reparou como às vezes formamos uma opinião sobre alguém em poucos segundos? Basta uma frase, uma roupa, um gesto, e o cérebro já decide se aquela pessoa é confiável, simpática, arrogante ou estranha. Esse processo é automático, quase instintivo. Mas o que a psicologia revela é que esse hábito de julgar rapidamente os outros pode ser uma das atitudes que mais afastam as pessoas de nós, mesmo sem que percebamos. Julgar é natural. Nosso cérebro foi programado para isso. Segundo estudos de Daniel Kahneman e Amos Tversky, criadores da teoria das heurísticas cognitivas, o ser humano usa atalhos mentais para tomar decisões rápidas. Esses atalhos, chamados de heurísticas, são úteis para a sobrevivência. Eles nos permitem reagir a situações novas sem precisar analisar tudo profundamente. O problema é que quando aplicamos esses atalhos às pessoas, cometemos injustiças emocionais. A psicologia social chama isso de erro fundamental de atribuição,
a tendência de interpretar o comportamento dos outros com base em traços pessoais e não em circunstâncias. Por exemplo, se alguém chega atrasado, pensamos, essa pessoa é irresponsável, em vez de considerar que talvez tenha enfrentado um problema no caminho. Julgar rapidamente é o mesmo que ver apenas um quadro e achar que entende todo o filme. O julgamento rápido cria barreiras invisíveis. Ele nos impede de conhecer quem o outro realmente é, porque nossa mente já construiu uma versão dele. E o pior, as pessoas percebem quando estão sendo julgadas. Estudos de psicologia não verbal mostram que o corpo humano é extremamente sensível à linguagem facial e corporal. Um simples olhar de reprovação pode gerar desconforto, vergonha e afastamento. Sem que digamos uma palavra, o julgamento já se comunica. Quando alguém sente que está sendo julgado, ela se fecha. Evita se abrir, evita ser autêntica. E aos poucos, o relacionamento se torna raso, distante, artificial. É por isso que muitas pessoas dizem que não conseguem se conectar com ninguém. Às vezes, o problema não é o outro, mas o filtro de julgamento através do qual enxergamos o mundo. Segundo a psicologia, o julgamento rápido também está ligado ao viés de confirmação. A tendência de buscar informações que confirmem o que já acreditamos e ignorar o que nos contradiz. Assim, quando formamos uma primeira impressão sobre alguém, o cérebro procura inconscientemente provas de que está certo. Isso reforça estereótipos, preconceitos e distanciamento social. E o mais curioso é que quanto mais julgamos, menos empáticos nos tornamos. Empatia e julgamento são forças opostas. Uma constrói pontes, a outra ergue muros. Mas se julgar é natural, como podemos mudar isso? O primeiro passo é a consciência cognitiva. Perceber o momento exato em que um pensamento julgador surge. Quando o cérebro diz, essa pessoa é arrogante, pare e pergunte a si mesmo, será que eu tenho informações suficientes para afirmar isso? Muitas vezes você vai perceber que não tem. E esse pequeno espaço entre o julgamento e a reflexão é o início da empatia. Outra estratégia é substituir o julgamento pela curiosidade. Em vez de concluir algo sobre o outro, tente compreender o motivo do comportamento. Pergunte-se, o que será que levou essa pessoa a agir assim? Essa simples mudança muda completamente o tom interno da mente. O julgamento cede lugar à compreensão. A psicologia humanista, representada por Carl Rogers, ensina que aceitar o outro sem julgamento é a base da comunicação autêntica. Quando uma pessoa se sente aceita, ela relaxa, confia e se mostra como realmente é. E é nesse ambiente que os vínculos se fortalecem. Outro ponto importante é entender que julgar os outros também reflete o modo como nos julgamos. Quanto mais duros somos conosco, mais tendência temos de avaliar o mundo com rigidez. Por isso, o exercício da autocompaixão, estudado por Kristin Neff, é tão poderoso. Quando aprendemos a ser gentis com nossas próprias falhas, também nos tornamos mais compreensivos com as falhas dos outros. Julgar é fácil. Compreender exige maturidade, mas é a compreensão que aproxima as pessoas. E cada vez que escolhemos entender em vez de condenar, abrimos espaço para conexões mais humanas, honestas e profundas. Segundo a psicologia, não há laço que sobreviva em um terreno de julgamento constante. As pessoas se afastam não porque somos maus, mas porque às vezes o olhar que lançamos sobre elas diz: você não é suficiente, e ninguém consegue permanecer por muito tempo onde não se sente aceito. Você já tentou conversar com alguém que nunca admite estar errada? Não importa o que aconteça, essa pessoa sempre tem uma justificativa pronta, sempre encontra um culpado, sempre tem um argumento para se defender. No começo, pode até parecer uma simples característica de personalidade, mas com o tempo, essa atitude desgasta qualquer relação.
seja profissional, familiar ou amorosa. E segundo a psicologia, não reconhecer os próprios erros é uma das atitudes mais poderosas para afastar as pessoas, mesmo sem intenção. Errar é inevitável, mas reconhecer o erro exige algo que nem todos estão dispostos a praticar: vulnerabilidade emocional. Segundo Brené Brown, pesquisadora da Universidade de Houston e referência mundial em estudos sobre vulnerabilidade e vergonha, admitir um erro não é sinal de fraqueza, e sim de coragem. A vulnerabilidade, segundo ela, é o que nos conecta de forma autêntica, é o ponto de encontro entre a imperfeição e a humanidade. Mas quando negamos os erros, estamos, na verdade, tentando proteger o ego. E é justamente essa proteção que cria distância. A psicologia chama esse mecanismo de dissonância cognitiva, termo introduzido por Leon Festinger. A dissonância ocorre quando há um conflito entre o que acreditamos e o que fazemos. Por exemplo, se eu me vejo como uma pessoa justa, mas ajo de forma injusta, meu cérebro entra em desconforto. Para aliviar esse incômodo, eu crio justificativas, culpo os outros ou nego o problema. A curto prazo, parece que isso funciona, mas, a longo prazo, essa negação destrói a confiança e a admiração das pessoas ao redor. Ninguém espera perfeição, mas todos esperam honestidade emocional. Quando alguém erra e assume, transmite um sinal de maturidade e segurança. Admitir falhas é dizer ao outro: eu me importo mais com a verdade do que com o meu orgulho. E isso é extremamente poderoso. Segundo pesquisas publicadas na revista Journal of Personality and Social Psychology, pessoas que reconhecem seus erros são percebidas como mais confiáveis, empáticas e competentes. Ou seja, admitir um erro não diminui sua imagem, melhora. Agora pense no contrário: pessoas que nunca erram, que sempre têm uma resposta, que transformam cada falha em culpa do outro. Com o tempo, ninguém mais acredita nelas. Elas podem até parecer fortes por fora, mas internamente estão presas em uma armadilha de autodefesa. Essa rigidez afasta porque impede a empatia de circular. As pessoas se cansam de conversar com quem nunca escuta, de conviver com quem nunca se questiona. Reconhecer os erros não significa se humilhar, significa ter autoconsciência, a habilidade de olhar para dentro sem medo. Segundo Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, pessoas emocionalmente inteligentes são aquelas que conseguem identificar suas próprias falhas e aprender com elas. Elas não se paralisam no erro, mas o transformam em autodesenvolvimento. É isso que as torna mais agradáveis e confiáveis nos relacionamentos. O problema é que muitos cresceram em ambientes onde errar era punido. A psicologia do desenvolvimento explica que, quando o erro é tratado com vergonha ou humilhação na infância, o adulto aprende a se proteger negando-o. Por isso, algumas pessoas se tornam defensivas, não por maldade, mas por medo de rejeição. O cérebro cria uma armadura para evitar a dor, mas essa mesma armadura impede o amor, a empatia e a conexão. Admitir um erro é, na verdade, um ato de amor próprio, porque quem reconhece suas falhas se permite evoluir. E a evolução pessoal é o que mantém os laços humanos vivos. A psicologia social também aponta que o ato de pedir desculpas sinceras é um dos comportamentos mais reparadores dentro de um relacionamento. Mas para que a desculpa tenha efeito, ela precisa vir acompanhada de reconhecimento, não apenas de palavras. Dizer "me desculpe se te magoei" é diferente de dizer "eu entendo que errei e quero fazer diferente". A primeira frase foca no outro, a segunda mostra responsabilidade emocional. E é justamente isso que reconstrói a confiança, a responsabilidade. Quando alguém vê que você reconhece suas falhas, ela sente segurança, porque sabe que está se relacionando com uma pessoa real, consciente e honesta.
Por outro lado, quando o orgulho toma o lugar da humildade, os vínculos enfraquecem. As pessoas podem até continuar presentes fisicamente, mas emocionalmente já foram embora. E é assim que amizades se desfazem, relacionamentos se quebram e famílias se distanciam, não por falta de amor, mas por falta de reconhecimento. Reconhecer os erros é reconhecer que somos humanos. E ser humano é se permitir crescer com o que deu errado. Afinal, errar é uma parte inevitável da vida. Mas permanecer no erro, por medo de admitir, é uma escolha. E escolhas com o tempo definem o tipo de pessoas que permanecem ao nosso lado e o tipo que decide se afastar. Agora que você acompanhou essas 6 atitudes que muitas vezes, sem perceber, afastam as pessoas, é hora de refletir. Falar demais sobre si mesmo, reclamar constantemente, corrigir os outros, se fechar emocionalmente, julgar rapidamente e não reconhecer os próprios erros. Todas essas ações podem parecer pequenas no dia a dia, mas a psicologia mostra que elas têm um impacto silencioso e profundo nas relações. Elas não afastam as pessoas por maldade, mas por cansaço emocional, desconexão e falta de empatia percebida. A boa notícia é que todas essas atitudes podem ser observadas, compreendidas e transformadas. O primeiro passo é a consciência, perceber seus próprios comportamentos, refletir sobre como eles afetam quem está ao seu redor e, a partir daí, tomar decisões conscientes. O segundo passo é a prática constante. Escuta ativa, curiosidade genuína, vulnerabilidade consciente, empatia e humildade são habilidades que podem ser desenvolvidas, fortalecendo vínculos e relações mais saudáveis. Relacionamentos não dependem apenas de sorte ou compatibilidade, dependem de cuidado emocional. É o equilíbrio entre dar e receber atenção, reconhecimento e compreensão que faz as pessoas permanecerem por perto. E é exatamente isso que essas atitudes mostram. Sem atenção a pequenos detalhes comportamentais, a distância pode surgir sem que percebamos. Agora, quero propor uma reflexão. Entre essas 6 atitudes, qual delas você já percebeu em si mesmo ou em alguém próximo? Como você acha que isso afetou suas relações? Comente aqui embaixo. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a refletirem também e criar um espaço de aprendizado coletivo. Lembre-se, mudar começa pela observação e crescer emocionalmente é um processo contínuo. Segundo a psicologia, cada escolha que fazemos nas nossas interações influencia diretamente como somos lembrados e como nos conectamos com os outros. Afinal, relações saudáveis não acontecem por acaso, mas por atitudes conscientes, pequenas mudanças e atenção ao outro. Se você refletir sobre isso hoje, mesmo um pequeno ajuste no seu comportamento pode gerar grandes diferenças no seu círculo social. E é justamente essa consciência que faz com que amizades, amores e vínculos se fortaleçam ao longo do tempo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no canal Segundo a Psicologia.